Senhor presidente, nobres colegas, os telespectadores do canal 16, a imprensa aqui presente também, eu faço uma pequena prestação de contas repercutindo esta missão cultural que estive representando este Poder Legislativo em Portugal, mais precisamente na cidade de Coimbra, onde ocorreu a 5ª Conferência Internacional de Desenvolvimento para o Turismo, da Proteção do Patrimônio Histórico, e Caxias do Sul esteve representada através de um projeto que esta casa aprovou, que hoje é lei, e que denomina-se o Caminho do Padre João Schiavo. A Organização das Nações Unidas para a Cultura, para a Educação e para a Ciência nos deu esta oportunidade de ir a Portugal, nesta conferência onde estavam presentes mais de 30 países de 5 continentes, oportunizando que este vereador fizesse toda essa apresentação desta modalidade de turismo, o turismo religioso, que ao lado do turismo de lazer e de férias hoje tem crescido muito, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro. Dizer da minha satisfação de ter cumprido as determinações do presidente desta casa, onde estivemos também na Embaixada do Brasil, na capital de Portugal, em Lisboa, onde no dia 17, na segunda-feira, também entregamos vasto material àquela representação diplomática, fazendo com que também nós pudéssemos estabelecer, quem sabe, relações bilaterais com aquele país, que é um país co-irmão do Brasil, que é Portugal, no sentido de que também aquela embaixada ajude a inserir Caxias do Sul nos roteiros do turismo internacional. Nós sabemos o quanto é importante nós estarmos na vitrine mundial, e aquela foi uma oportunidade muito importante de nós deixarmos o livro Palavra e Poder, presidente, junto à Embaixada do Brasil. Também deixamos o material, vereador Adiló, da sua assessoria lá, do nosso jornalista Luiz Carlos Herbes, que também nos presenteou com um livro da Festa da Uva, deixamos na Embaixada também, além de uma aquarela muito bonita que nos foi dada pelo artista plástico caxiense Antônio Jacomin, retratando a Vila Operária de Galópolis. Então foi um momento muito importante, fomos muito bem recebidos, Caxias do Sul está muito bem nesse cenário, e nós tivemos também pedido para que aquela representação ajude Caxias do Sul na busca de agências de fomento para a promoção de projetos, sejam eles de aperfeiçoamento e de divulgação, né, da nossa língua portuguesa, como também projetos na área do turismo. Também, no dia 18, nós tivemos um belo de um colóquio com aquela reitoria, uma das 5 melhores universidades do mundo, uma universidade que existe de fato há 500 anos, mas ela já abriga a academia há muito tempo, aquele palácio, e nós tivemos um contato muito importante com docentes daquela universidade que tratam muito da questão da competitividade, da gestão para o turismo, e que estão dispostos, sim, junto com o Poder Público Municipal, com a Universidade de Caxias do Sul, a engendrarem, a procederem a projetos importantes que elevem Caxias do Sul ao patamar que ela merece. Então nós ficamos felizes por estar lá, mas também por entregar o perfil socioeconômico da nossa cidade de Caxias do Sul, aquelas autoridades acadêmicas que se colocaram à disposição, inclusive, para abrigar integrantes do Poder Público Municipal, seja do Executivo, do Legislativo, para que lá façam os seus estudos de aperfeiçoamento nessas matérias tão importantes e que nós temos muito a, inclusive, trocar conhecimentos. E, por fim, também, nós, dentre as inúmeras palestras e conferências que nós pudemos estar presentes e participar também dos questionamentos, nós apresentamos aquilo que nós tivemos enquanto missão, o vereador Tomé, enquanto interesse do município, ir lá divulgar, como está na tela,
o nosso projeto, que hoje começa já a ser implementado na nossa Caxias do Sul, começa já a atrair turistas e peregrinos para essa caminhada. Nós queremos, quem sabe, um dia, não sei se estaremos aqui ainda, mas toda semente, quando ela é bem plantada, ela tende a germinar e render bons frutos, que foi o Caminhos do Padre João Esquiavo, um patrimônio da comunidade e seus visitantes. Nós tivemos uma presença muito boa de diversos países que nos questionaram o porquê da instituição desse roteiro, quem era essa figura religiosa, o que ela representou para a sociedade caxiense e rio-grandense, até porque o Padre João Esquiavo, ele teve obras não somente no Rio Grande, em Caxias, mas no Rio Grande e também fora dele. E nós tivemos a oportunidade, uma parte, então, vereador. Nós vamos lhe considerar na sequência, vereador Tomé. Então foi apresentado isso e os demais atrativos, as potencialidades, e também explicando que essa rota turística, vereador Ues, justamente ela vai fazer com que as famílias, os produtores rurais e as suas, inclusive nas suas das cidades vizinhas, nas localidades vizinhas aos roteiros, também possam produzir mais frutos, elaborarem melhores produtos diversificados, ampliando a venda, a geração de emprego e também desses nossos produtores rurais. Mas também tivemos a oportunidade, nobres pares, de colhermos uma informação importante, uma palestra importante, que eu entendo que ela casa muito bem com o nosso município, que trata do turismo industrial. Caxias do Sul, essa cidade eminentemente industrial, não é? Que teve os seus ciclos, iniciando lá, desde o tempo da imigração italiana, com o ciclo da uva, do vinho, e hoje a gente lamenta porque temos notícias que o município não vai participar, né, das atividades alusivas ao Dia do Vinho, e nós vamos discutir isso, aprofundar um pouco mais o porquê dessa birra do município com o setor vitivinícola, e nós temos que ver o porquê que está acontecendo isso. Não bastasse o cancelamento da festa da uva, agora a não inserção do município nas atividades alusivas ao Dia do Vinho, enquanto que toda a Serra Gaúcha, o Rio Grande e outros estados da federação vão participar com tanta intensidade. Mas dizer que o turismo rural, o turismo industrial, nobres pares, nos últimos tempos, nas últimas décadas, ele tem tido, né, uma importância crescente hoje a nível mundial, né? No campo econômico, a gente sabe que o turismo hoje é uma atividade importante, né? Os serviços que ela dispõe, os serviços que ela movimenta, enfim, e o turismo industrial é um produto que ainda ele é um pouco conhecido, ele é pouco explorado aqui na nossa região, tão pujante na área das mais diversas ramificações da industrialização. E o que vem ser, nobres pares, esse turismo industrial? É aquele que envolve as visitas, né, de turistas aos locais que tenham indústria. E Caxias e a região é um local deste gênero. É aquele que é motivo, né, da viagem, é a descoberta do mundo do trabalho, né, do passado, como foi a nossa industrialização, do presente e como será no futuro. Ou seja, aquele turista que deseja descobrir lugares, né, as técnicas, as organizações, as culturas relacionadas ao trabalho. Então, é um tipo de turismo esse, vereador Bandeira, o turismo industrial, que envolve visitas às empresas, cujo negócio dessas empresas não é propriamente o turismo. Pegar uma Todeschini, uma Randon, uma Frasle, uma Florence, né, eles têm o seu produto a vender, não é, mas o turismo industrial motiva os visitantes a conhecer os seus parques fabris. E é isso que eu entendo que nós precisamos, em Caxias do Sul, né, começar a pensar também em nível de turismo. E que oferece aos visitantes que assim procuram uma experiência relacionada com o produto, né, o processo de produção, os seus antecedentes históricos, por exemplo, a própria Marco Polo, a Agrale, né, desde os primeiros tratores, aqueles ônibus, vereador Périco, mais rudimentares, né, como era feito isso, como se fazia, né, até os dias de hoje, as tecnologias que estão avançadas, isso desperta a curiosidade nas pessoas, no turista. Isso na França, vereadora Gladys,
tanto no Japão quanto nos Estados Unidos, praticam isso já desde a metade. Para nós continuarmos... Declaração de líder, senhor presidente. Uma declaração de líder da bancada do PDT, segue o vereador Gustavo Toigo. Então, nobres pares, o turismo industrial, ele começa a ganhar também uma grande importância. Quando possível, uma parte, vereador, em Portugal, né? E ele pressupõe o quê? Aquilo que é muito importante que nós precisamos hoje para nossas empresas, que é a potencialização da imagem das nossas indústrias. Tudo é feito de imagem. Se tu tem uma imagem boa, vende. Se tu tem uma imagem não tão boa, tu tende a definhar. Então, o turismo também proporciona isso, trabalhar com a potencialização da imagem, né, a criação de novas oportunidades de negócios para nossos empreendedores, a valorização da identidade do setor, e nós temos muitos setores pujantes hoje, dentre eles o metal mecânico, somos o segundo polo, em que pese a baixa na economia, o setor do plástico, vitivinícola, nós temos o polo da informática, o moveleiro, o têxtil, enfim, todos estão na tela e são importantes segmentos da nossa indústria e que podem, sim, agregar toda a questão de uma visitação turística para ampliar esses negócios, essa via empreendedora, essa veia empreendedora dos nossos empresários do município e da região. Antes de abordar, enfim, antes de me adentrar um pouquinho mais a fundo, eu vou conceder os apartes, vereador Adiló, vereador Tomé, na sequência, vereador Edson da Rosa. Meu caro vereador, queria parabenizar pelo tema e da importância do tema também, né? Mas só para salientar, né, que mais de 200 a 300 pessoas estão empenhadas em divulgar o evento do dia 28 de Padre João Esquiavo, né? Então, a gente sabe que até na própria América Latina, pessoas do Equador, de Chile, da Argentina, né, estão divulgando esse evento, né? Então, para que Caxias não fique a reboque de outros locais aí, né? Que para nós organizar também, ajudar a organizar esse evento aí. Tá bom? Muito obrigado pela parte aí, vereador. Muito obrigado, vereador Edson da Rosa. Vereador Gustavo Toigo, eu não quis pedir anteriormente uma parte para não atrapalhar o vosso raciocínio, uma vez que Vossa Excelência está cumprindo também o que cumpre o nosso regimento, né? De dar uma satisfação da sua viagem, Vossa Excelência, que foi ao exterior, em Portugal, mas agradecer também nessa sua viagem, principalmente no que tange ao caminho do Padre João Esquiavo, de toda essa sua preocupação com o turismo, né, religioso, de lazer e de férias, que Vossa Excelência então enaltece, e aqui procura criar uma possibilidade que, nos nossos tempos de hoje, de uma nova matriz econômica, né, a começar pelo turismo. Isso é o mundo, né, vereador? Nós tivemos aqui pequenos eventos, mas que se tornaram grandes aqui no próximo, faz uns 15 dias, que enaltece cada vez mais a importância de nós termos atividades no município. Mas eu queria agradecer Vossa Excelência por ter ido a Portugal e ter lembrado desse seu amigo, né? Foi ao Santuário de Fátima, parece que o senhor também trouxe uma lembrança nesse sentido religioso do vereador Alberto, e trouxe também um ramo de oliveira, né, que nós, católicos, celebramos ali um final de semana antes da Páscoa, um ramo de oliveira que nós fizemos o Domingo de Ramos. Então, eu queria agradecer a Vossa Excelência por esse carinho, né, por esse mimo trazido, que para mim, particularmente, representa muito. Então, agradecer, porque mesmo Vossa Excelência estando lá, de uma forma ou de outra, o senhor lembrou da Câmara de Vereadores, e num santuário que agora, próximo sábado, dia 13, estávamos conversando ali, vai completar os 100 anos de aparição de Fátima, né, onde serão santificados lá a Jacinta e o Francisco, né, Vossa Excelência ali até me expôs. Então, parabenizar a Vossa Excelência e fazer um agradecimento em público por essa lembrança de ter trazido lá de Fátima. Muito obrigado, né? Eu tenho certeza que também a sua viagem foi bem abençoada e conduzida por aqueles que também acreditam muito que os santos, eles foram pessoas que, de uma forma ou de outra, neste momento, nos dão exemplo que é possível ser pessoas melhores ao longo do tempo. Obrigado, vereador. Muito obrigado, vereador Edson. Com certeza foi um momento de muita luz, de muita energia, quando estivemos também no Santuário de Fátima, tudo que representa para a cristandade aquele santuário.
Mas também como se dá isso, como se materializa o turismo religioso hoje? De maneira muito simples, né? Os próprios empresários, eles abrem as portas das suas instalações a grupos de pessoas que estão interessadas em conhecer as unidades fabris das empresas, a forma que se produz, enfim, a tecnologia que é utilizada nas empresas. E eu entendo que o empresário não precisa ter medo da espionagem industrial, até porque nós não somos, né, a cidade, o país que está na hiper-vanguarda. Nós podemos mostrar os nossos processos produtivos, né? E as visitas, essas visitas, como elas ocorrem, né, com um roteiro específico, com dias e horários agendados. Os empresários criam espaços para os turistas poderem circular dentro das empresas, ou seja, procede a demarcações segregadas, enfim, com uma espécie de corredores para não atrapalhar que a produção ocorra e faça com que o turista permita conhecer o processo produtivo sem afetar, sem atrapalhar. Já vamos lhe conceder, vereador Périco. Então, teria a presença de alguns guias, né, para mostrar as instalações e contar um pouco a história, falando do início, da situação do momento, as possibilidades também, se poderia se permitir ao visitante a experiência de produzir, né, algum artefato ou parte dele. Imagina uma pessoa indo lá na Tramontina e ajudando a montar uma peça de um trator, ou aqui na Agrale, montando um motor do Marruá, ou lá na Marco Polo, ajudando a pintar uma carroceria de ônibus, vereador Bandeira. Seria tudo para essa pessoa. Talvez algumas pessoas pensem que isso pode ser inatingível, e ao contrário, se nós tivermos uma atuação em rede do poder público, da iniciativa privada, né, atuando, tendo em vista que nós temos aqui na cidade de Caxias, na Serra Gaúcha, 32 cidades, segundo o levantamento da jornalista Silvana Toassa, em novembro do ano passado, segundo dados da revista Amanhã, né, que fala do ranking das grandes líderes, nós temos dentre as 500 empresas da região sul, 32 são da elite e estão localizadas na Serra Gaúcha. Levantamento da coluna Caixa Forte da jornalista Silvana Toassa. Dentre elas, Carlos Barbosa, do Grupo Tramontina, Flores da Cunha Florense, Farroupilha Grendene, Bento Gonçalves Todeschini Salton, Nova Petrópolis a Dakota, Caxias do Sul Marco Polo, Randon, Agrale, RGE, Marelli, Intral, Brasdiesel, enfim, nós temos todo tipo de indústria, desde a metalmecânica, moveleira, de calçados, vitivinícolas, máquinas de energia, né, equipamentos de escritório, plástico, que se fossem trabalhar de uma maneira em rede, juntamente com o poder público, pode sim alavancar o turismo industrial. Por que não dizer nós criarmos uma rota industrial da Serra Gaúcha? Seria extremamente interessante, extremamente produtivo e todos nós colheríamos grandes ganhos, sejam eles na órbita social, econômica e ambiental, que é isso que nós precisamos. Vereador Périco, sua parte. Obrigado, vereador Tuigo. Gostaria de parabenizar pela sua atividade, representando a Câmara junto a uma atividade da Unesco lá na Universidade de Coimbra. Parabéns por levar o nosso nome, né, para fora, não só do estado do Rio Grande do Sul, mas para fora do Brasil. Ao mesmo tempo, eu também gostaria de lhe parabenizar por essa proposta, porque o que se encontra fora do Brasil é justamente essa possibilidade das empresas lá fora construírem os seus museus, dos seus produtos ao longo da história, e elas atraem turistas, porque, querendo ou não, quando os turistas vão a estes museus, é uma estratégia de marketing dessas empresas de reforçarem a sua marca na mente desses consumidores. Então, quando eu estava na direção de cultura da SIC, que eu fui o primeiro diretor a convite do presidente Davi Randon, eu apresentei um projeto do primeiro museu da indústria e do comércio de Caxias do Sul, e tínhamos uma LIC municipal, vereador Tuigo, que estava para expirar, era o governo ainda do ex-prefeito Pepe Vargas, e nós tínhamos este dinheiro, infelizmente, vereador Tuigo, infelizmente, a prefeitura deixou expirar esta data, e uma semana depois, a prefeitura apresenta o Museu da Indústria e Comércio, com uma ideia sendo da prefeitura. Nós poderíamos ter tido este museu, vereador Tuigo, dentro da sua proposta, que eu quero mais uma vez parabenizar. As empresas caxienses têm muito a mostrar. Isso seria uma grande
opção turística para a nossa região. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Muito obrigado, vereador Périco. Eu finalizo em 1 minuto, presidente, dizendo que essa proposta pode ser viabilizada, inclusive, agora na Maesa, né? Então, eu entendo que esse turismo industrial ele pode, né, se concretizar ao final da visita. As empresas poderiam presentear, inclusive, os visitantes com uma pequena lembrança, um pequeno mimo, um pequeno ônibusinho, enfim, uma peça plástica, um calçado, né? E, na verdade, também esse turismo pode ser, né, um fator de revitalização de áreas que estão degradadas, enfim, até mesmo alguns lugares urbanos. E, por fim, ele contribui com certeza para se diversificar a oferta turista de uma região, dando uma vantagem competitiva, vereadora Diló, que nós aqui da Serra temos em relação a outras, como o litoral, a campanha, as missões, por exemplo, que não tem um parque industrial, que não possui essa base industrial. De resto, presidente, dizer que, em consideração a Vossa Excelência, também fiz essa pequena prestação de contas, mas deixando já o meu agradecimento por ter deferido a este parlamentar representar a Câmara nesse congresso tão importante que foi realizado em Portugal. Muito obrigado.